Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vini Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. Crise no Flamengo, hein galera? Crise no Flamengo, torcida revoltada. Um dia sem gritar é campeão, como assim Flamengo? Não pode, é muito tempo já, vocês estão acostumando a torcida muito mal. Brincadeiras à parte, obviamente não tem nenhuma crise no Flamengo, muito pelo contrário, o Flamengo se prepara para uma viagem lá para o Catar, para a disputa do Intercontinental. Na quarta, pega o Cruz Azul, se passar, pega o Pirâmides do Egito e depois pega o PSG, caso passe. Então, um jogo de cada vez. Para mim, a minha visão, o que eu penso sobre o Intercontinental, o Flamengo já conseguiu tudo que gostaria. O que vier agora é lucro. Fazendo uma analogia besta, é tipo você aí que está em dezembro agora, aí fez uma AV1, que era assim que chamava nos meus tempos de escola, que era a primeira prova, AV2 já passou de ano, está aprovado. Mas tem a AV3, e aí você tem a chance de aumentar a sua nota, aí você vai lá e faz. E o que vier é lucro. A analogia que me veio à cabeça aqui agora. Mas no vídeo de agora a gente vai falar sobre José Botto, cutucando Abel Ferreira. Respondeu Abel Ferreira. Gostei, José Botto. Tem que responder mesmo. Bruno Henrique sobre a aposentadoria. Vou falar o que eu penso em relação a isso. E as renovações de contrato de Rossi e Felipe Luiz. Também comentaremos esses dois assuntos. Vamos trazer informações sobre esses dois assuntos no vídeo de agora. Mas antes, vou começar falando do José Botto, galera. José Botto cutucou o Abel Ferreira, português, os dois são portugueses, e o José Botto postou uma foto nas redes sociais, até compartilhei nas minhas redes sociais. Muito trabalho, muito sacrifício, muita resiliência, sem asterisco. Ele respondeu o Abel Ferreira, porque o Abel Ferreira disse que o título do Flamengo tinha um asterisco ali por conta de erros de arbitragem. Não tem asterisco não, Abel Ferreira, tem muito trabalho, como o José Botto disse aí, e parabéns ao José Botto, tem que responder mesmo. O Abel Ferreira, repito, é um cara que eu super respeito, baita profissional, não à toa já ganhou tudo que ganhou aí no futebol brasileiro, em 5 anos de futebol brasileiro, mas tem que saber perder. Perdeu dentro de campo, e por culpa dele também, tá? Porque a equipe dele não desempenhou por culpa dele. Então, asterisco, papinho furado, hein? Ó, Bruno Henrique falando sobre aposentadoria, dizendo que pensa em se aposentar no fim do ano que vem, que é quando acaba o contrato dele com o Flamengo. Bruno Henrique vai completar 35 anos agora em dezembro. Ou seja, ele vai terminar a carreira dele aí com 36 anos. E, gente, o Bruno Henrique conquistou tudo que ele poderia conquistar no futebol brasileiro. Ah, não ganhou o Mundial. Gente, beleza. Ele conquistou tudo. Olha a quantidade de títulos que ele ganhou de 2019 para cá. Além disso, ele fez boas temporadas com a camisa do Santos, jogou no futebol alemão, jogou uma Champions League contra o Real Madrid, contra o Cristiano Ronaldo, e bem, jogando bem. Gente, assim, e o Bruno Henrique, pouca gente sabe disso, foi um jogador que não teve base. Ele não teve categoria de base. Ele surgiu no futebol com 25 anos. Se esse cara tivesse surgido em alguma categoria de base, sem sombra de dúvidas, pela estatura dele, pelo vigor físico dele, pelas pernas longas, enfim, a virtude que ele tem na velocidade, cara, ele com certeza seria contratado por clubes europeus ainda na categoria de base, porque é um cara que é muito privilegiado fisicamente falando. E se ele se aposentar, sem nenhum problema, se aposenta, ó, cabeça super tranquila, conquistou tudo, fez tudo que podia. Inclusive, a renovação dele de contrato, que muita gente era contra na época, por ser 3 anos, ele já pagou, já valeu a renovação. O que vem agora, nesse último ano de contrato, é lucro também, já valeu a renovação de contrato dele, o valor investido já teve retorno, sem sombra de dúvidas. E por falar em renovação de contrato, quem falou sobre a sua renovação foi o Rossi, ainda no gramado, na comemoração do título do Campeonato Brasileiro. Ele foi questionado pelos colegas da imprensa que estavam presentes lá no gramado,
E ele disse o seguinte: por enquanto, fico ainda mais 2 anos no contrato. Mas, na verdade, sou muito feliz aqui. Mesmo com o que aconteceu no começo do ano, que não foi pouca coisa, o que aconteceu. Já passei muitas coisas aqui. Na verdade, naquele momento, poderia ter feito mais fácil. Poderia ter saído. Ele estava se referindo, durante essa entrevista, à tentativa de assalto que ele sofreu no Rio de Janeiro, quando o carro dele chegou a ser atingido, inclusive foi em maio desse ano, tá? Mas naquele momento a gente tinha um trabalho em conjunto, o time tinha um compromisso muito grande. Eu, pessoalmente, vendo as coisas de trás, dava para acreditar que a gente podia conquistar coisas importantes. Então eu continuei trabalhando, tentando dar tranquilidade para a minha família. Talvez foi quem mais sofreu quando aconteceu algo assim. Mas estou aqui, comemorando mais um título com o Flamengo e muito feliz com isso. Dito isso, galera, a renovação dele ainda não aconteceu e as conversas estavam acontecendo para ele ter uma valorização salarial e não um aumento no contrato. Por isso que quando ele começa a entrevista ele fala: por enquanto, fico ainda mais 2 anos no contrato, ou seja, porque ele pode ter a valorização salarial, mas o tempo de contrato, dezembro de 2027, segue o mesmo. Por conta disso, o Flamengo está no mercado, em busca de outro goleiro. Engraçado, depois que a gente citou aqui no canal o nome do Gabriel Brazão, todo mundo soltou logo depois. Mas é notícia velha, tá, galera? O Flamengo tentou o Gabriel Brazão no meio do ano e, obviamente, vai tentar de novo, porque é um goleiro que a diretoria do Flamengo sempre gostou. Porém, vai vir, depende de uma série de fatores. Não sei se para o Gabriel Brazão é uma boa. Para o Flamengo é ótimo. Seriam 2 ótimos goleiros. Mas o Gabriel Brazão, ele está se destacando, ele tem condições de assumir titularidade de outros times grandes do Brasil e até mesmo do exterior. Para ele, não sei se seria uma boa, mas para o Flamengo, maravilhoso. E o Flamengo está em busca de um goleiro para ser o reserva do Rossi. Esse goleiro vai topar ser reserva do Rossi, com status de reserva do Rossi? Então depende de muita coisa. Então a renovação do Rossi está, digamos, nessa etapa, nessa fase de valorização e não aumento no contrato. E sobre a renovação, Felipe Luiz, ele na coletiva depois do título brasileiro, ele disse: se depender de mim, estou renovado, não depende só de mim. Claro que quero ficar, sou feliz aqui, minha família é feliz aqui, tenho que conquistar o direito de sentar nessa cadeira. Para isso trabalho todos os dias, muitas e muitas horas, e vou continuar. Procurei pessoas do Flamengo para entender como é que está essa situação. O entendimento é o seguinte, que ele vai renovar. Agora, a dúvida é até dezembro de 2026, com possibilidade de estender até dezembro de 2027, ou o contrato vai ser até dezembro de 2027. O valor da multa também é algo que está pegando nas conversas. O entendimento das duas partes é: o melhor para os dois lados é a manutenção no contrato pelo menos mais um ano. Felipe Luiz entende isso. É um treinador que quer trabalhar na Europa, ele vai trabalhar um dia na Europa. Não à toa ele escolheu o empresário dele, Jorge Mendes, que é um cara que tem muita entrada na Europa. E o Jorge Mendes é um cara que dificilmente aceita trabalhar com profissionais que estão no meio, quando eu falo profissionais, treinadores, no começo da sua trajetória. E o Felipe Luiz é o primeiro treinador brasileiro que o Jorge Mendes trabalha. Para quem não sabe, o Jorge Mendes é número 1, número 2 do futebol mundial, quando a gente fala de empresário. Empresário Cristiano Ronaldo, entre outros craques, mundo afora. Então, o Felipe Luiz está planejando tudo da maneira extremamente correta. E ele entende que, ficando mais um ano aqui, é o ideal também para ele evoluir muita coisa, se destacar ainda mais, aprender ainda mais e depois, quem sabe, aceitar um projeto na Europa. Então, pessoal, assim, para vocês entenderem, não é lorota, não é enrolação. O entendimento nos bastidores entre as duas partes o contrato vai ser renovado, mas ainda há detalhes a serem discutidos como qualquer outro detalhe, qualquer outro contrato e qualquer outra negociação, faz parte. Mas, gente, não está rolando, entre aspas, sacanagem do Felipe Luiz, enrolação, nem do Flamengo, nada disso. É uma negociação como qualquer outra. E o Felipe Luiz, o contrato dele hoje é de treinador que recebe, assim, muito abaixo de vários outros treinadores da Série A. Então ele vai ter uma valorização muito bem merecida,
vai ter salário de outro patamar, como o Bruno Henrique gosta de dizer, e um salário justo de um treinador campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Quem conseguiu fazer isso? Jorge Jesus e o Arthur, que foi pelo Botafogo, e obviamente nos tempos de Santos, lá nos anos 60 com Pelé. Da Espanha, a informação de que Antoine Griezmann, atacante do Atlético de Madrid da seleção francesa, interessa ao Flamengo para 2026. O portal espanhol Fichajes afirma que as negociações estão em estágio inicial, mas que o Flamengo, em busca de uma estrela mundial, tem o Griezmann como prioridade. E o fato de o Filipe Luís ser o técnico do Flamengo ajudaria. Filipe Luís e Griezmann jogaram juntos nos tempos de Atlético de Madrid. Flack tem outros dois atletas parceiros, até pouco tempo, do Griezmann, o Saúl e o Samuel Lino. Mas, apesar de todo esse contexto, a chance desse negócio acontecer é praticamente zero. Duvida? Então bora aos números. O Griezmann ganha hoje 6.400.000 por mês. O jogador mais bem pago do Flamengo não ultrapassa 2,5 milhões de reais mensais, ou seja, o Griezmann ganha quase 3 vezes mais do que o atleta mais bem pago do rubro-negro. Tem mais. O Griezmann está avaliado em 12 milhões de euros, dinheiro que certamente o Flamengo teria. Mas será que vale a pena investir tudo isso por um atleta com mais de 30 anos, hoje 34 anos de idade? Para completar, é importante registrar que o Griezmann tem contrato até junho de 2027 e na atual temporada soma 20 jogos, 5 gols e 1 assistência. Desses 20 jogos, 8 como titular, 12 na condição de reserva. Seria um astro, uma grande contratação se o Flamengo fosse capaz de fechar com o Griezmann. Mas não estou vendo com muita possibilidade esse acordo, levando em consideração o fato de o cara ganhar 6.400.000 por mês. E você, gostaria do Griezmann no Flamengo? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau!